já estão instalados, podemos então iniciar a reunião. Muito bem. Então, muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à reunião do grupo de trabalho que diz respeito ao acompanhamento para o plano da concretização do plano de recuperação das aprendizagens e os resultados e efeitos das medidas implementadas em diversas áreas. Este é então um grupo de trabalho que tem estado em audições sobre determinadas entidades que têm tido a oportunidade de acompanhar, de realizar ou de concretizar as temáticas que digam respeito às nossas questões. Hoje é a vez, então, da equipa responsável pelo sistema de monitorização da medida no que diz respeito ao apoio tutorial específico e ainda a equipa que acompanha ou que concretizou e acompanhou o projeto de estudo em casa. Pelo apoio tutorial específico está aqui, então, a Inspeção-Geral de Educação e Ciências, representada pelo Sr. Inspetor-Geral, Dr. Luís Capella e a Dra. Helena Fonseca. No que diz ainda em relação ao apoio tutorial específico, também temos a representar a Direção-Geral das Estatísticas da Educação e Ciência, o Sr. Diretor-Geral, Dr. Nuno Rodrigues, e a Dr. Joaquim Santos. Muito gosto, bem-vindos. No que diz respeito ao projeto de estudo em casa, temos a professora Cláudia Torres e a professora ou doutora Ângela Fernandes. Agradecemos a disponibilidade para concretizarmos esta reunião. Informo só as equipas que têm cada uma 10 minutos inicialmente para apresentar então as questões e aquilo que nos tragam no que diz respeito ao trabalho do nosso grupo de trabalho, que será então no que diz respeito ao plano de recuperação de aprendizagens, e a equipa de projeto de estudo em casa igualmente. Cada grupo parlamentar tem 5 minutos para intervir seguidamente, a seguir aos 10 minutos de cada equipa, e no final cada um dos senhores também terá uma vez mais 10 minutos para esclarecer e responder às questões, entretanto, realizadas. Vamos, então, iniciar a intervenção. Eu passo só a apresentar os senhores deputados, o senhor deputado Agostinho Santa, do Grupo Parlamentar do PS, a senhora deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD, e o senhor deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Então, passaremos aos 10 minutos e passo a palavra ao Sr. Inspetor-Geral, Dr. Luís Capella. Então, por favor. Obrigado, muito boa tarde a todos. Primeiro que tudo, agradecemos o convite, naturalmente. Nós vamos dividir 5 minutos para cada um. Se eu conseguir fazer em menos de 5 minutos, o meu colega Nuno Rodrigues vai agradecer, de certo. Bem, portanto, não querendo tomar-vos muito tempo e tentando ser o mais objetivo possível, queria só dizer-vos o seguinte. Esta medida do apoio tutorial específico, que aparece também prevista e consignada no plano de recuperação das aprendizagens, embora naturalmente que essa medida foi tomada porque é uma medida que já tem alguma história e algum percurso com medida de prevenção do abandono escolar. Eu diria até que quando em 2016 esta medida foi anunciada e passou para o terreno em execução, talvez ainda antes do Decreto-Lei 54 e do 55, em que se anunciavam o paradigma da inclusão, talvez tenha sido das primeiras medidas conseguir e a pôr, de facto, no terreno algumas metodologias que permitem, de facto, que a nossa escola se vá progressivamente tornando mais inclusiva. Porque realmente esta medida do apoio tutorial específico visa, eu não diria aqueles alunos mais difíceis, não é isso que está em causa, mas aqueles alunos que estão em condições mais difíceis. São aqueles alunos que já têm mais de 2 retenções e, portanto, começam a ficar desenquadrados da vida da escola, desenquadrados da vida familiar, desenquadrados das aprendizagens, seja até pelo seu nível etário, pelo seu nível de conhecimento, etc. E, portanto, quando estamos a investir nestes alunos que têm condições mais difíceis do que os outros, estamos realmente a contribuir
para que se construa uma escola inclusiva também com estes, naturalmente. E, portanto, tem sido sempre... nós participámos, a Inspeção-Geral participou desde 2016, logo na implementação da medida. Eu até iria então passar aqui o primeiro slide. Se conseguirem ver, podem percepcionar que desde 2016 nós fizemos logo intervenção entre 2016 e 2019 em 272 agrupamentos e escolas não agrupadas. Publicámos 3 relatórios globais que estão no nosso site e, portanto, acompanhámos este processo desde o princípio. Portanto, quando a medida apareceu no plano de recuperação das aprendizagens, já era uma medida que nós acarinhávamos há algum tempo e que podíamos dizer, como vamos ver a seguir, que já tinha alguma estruturação e já tinha alguma história no sistema com resultados já produzidos. Para não gastar muito tempo, porque já gastei 2 minutos e meio, e para tentar dar-vos mensagens assim mais telegráficas possível, queria, com este slide, também mostrar-vos que o impacto do apoio tutorial específico, percepcionado pelas nossas equipas de inspeção, aumentou desde os dados apurados em 18-19 para os dados apurados em 21-22. Embora o número de escolas intervencionadas seja bastante diferente, vemos que há, de facto, uma melhoria nos alunos que evidenciam progresso. Eu não estou a dizer que evidenciam mais ou menos resultados, evidenciam progresso. E o progresso é de facto um conceito que aprecio. Não vou estar aqui a falar na bandeira do Brasil, do ordem e progresso, não é isso que está em causa, mas de facto o progresso é muito mais... engloba muito mais do que resultados. Naturalmente que estamos numa escola e a escola os alunos têm que ter resultados escolares, isso é absolutamente inegável, mas nós queremos a construção e queremos que o aluno se desenvolva as competências que estão previstas no perfil dos alunos e, portanto, tenha um desenvolvimento harmonioso. E para vos ilustrar áreas em que se diagnosticou e em que se verificou esse progresso, vejam, por exemplo, que temos progresso nos alunos em hábitos e métodos de estudo. Temos 30% de progresso verificado em 18-19, quando fizemos a intervenção em 21-22, dos alunos que frequentavam o apoio tutorial específico, temos melhorias na ordem dos 51%. Temos, por exemplo, também no comportamento, que é sempre uma área difícil, porque com estes alunos nós o que estamos a fazer é, antes de lhes ensinar o português ou matemática, estamos a tentar criar condições para que eles aprendam o português e a matemática. É o que estamos a fazer. Portanto, o comportamento é uma área importante, 44% para 52%, participação em atividades da escola, tínhamos, por exemplo, aumento de 23% depois de 42%, e podem me perguntar, de que modo é que chegaram a estes resultados, como é que percepcionaram tudo isso? Portanto, quando nós fazemos as intervenções nas várias escolas, quando os nossos inspectores estão nas escolas, entrevistam alunos, aplicam questionários aos alunos, entrevistam professores, fazem análise documental, entrevistam os diretores e, com toda essa triangulação e com a utilização de toda essa metodologia, conseguimos chegar a determinadas conclusões. Queria ainda dizer-vos que o tempo está a passar depressa demais. Perguntámos também aos alunos qual era o grau de satisfação com a medida e a última vez que perguntámos foi em 21-22, tínhamos um grau de satisfação, conforme mostra o gráfico, diria, assinalável. E como estou na reta final, também queria deixar-vos aqui os aspectos mais positivos e as áreas de melhoria que esta medida comporta e que temos verificado ao longo dos anos. Dos aspectos mais positivos emerge sempre, quando estamos nas escolas, o ambiente relacional que é criado pelo tutor junto dos alunos que são abrangidos por esta medida. Portanto, o papel do professor aqui o professor tutor é central, fundamental, insubstituível, ao criar esta relação de confiança com os alunos que estão a desenvolver este programa. Porque o que estamos a desenvolver neste programa são também relações de confiança, é permitir que estes alunos também construam um projeto de vida, consigam tomar decisões e vejam, estabeleçam objetivos e vejam o seu percurso de vida a caminhar. Portanto, o papel do professor é aqui absolutamente decisivo.
Não vou usar mais aspectos positivos porque o tempo está a passar, mas, por exemplo, nas áreas de melhoria que nós também achamos que é preciso serem trabalhadas, aparece, por exemplo, a otimização do papel do psicólogo da escola na implementação da medida. Dado que se trata de tutorias autorregulatórias, naturalmente que é preciso aqui uma intervenção também do ponto de vista do psicólogo e é uma das recomendações que mais temos feito nas nossas intervenções. Finalmente, porque não quero mesmo roubar aqui o tempo ao meu colega e já roubei bastante, principais conclusões. Melhoria progressiva do trabalho realizado pelas escolas, portanto é uma medida de 2016 e temos vindo a acompanhar o crescimento da medida e a segurança com que as escolas hoje em dia já implementam a medida. Começaram com muitas dificuldades, mas hoje em dia há outra segurança. Temos assistido também à afirmação da importância e eficácia da medida, o que é realmente aqui muito importante, e também, do ponto de vista agora não tão positivo, a dificuldade que há ainda em envolver alguns alunos e famílias. Podíamos ter muito mais alunos a frequentar o programa, mas há famílias, há pais que continuam a não autorizar e, por vezes, apenas porque o aluno tem que estar mais tempo na escola do que no seu horário normal. É uma coisa que as escolas têm vindo a trabalhar e têm conseguido também ultrapassar, de algum modo, este obstáculo. E, finalmente, tem havido um esforço de formação desde o início por parte do Ministério da Educação, já há mais do que 3.000 e tal professores e também inspectores formados nesta medida, mas verificamos que, com as mudanças que há muitas vezes, pouca estabilidade do corpo docente, mesmo dentro da própria escola, as alterações na distribuição de serviço de uns anos para os outros, verificamos que é preciso, reforçar este investimento na formação nesta medida e, ao mesmo tempo, manter também equipas estáveis nas escolas. Muito obrigado. Tentei ser o mais rápido possível, mas roubei tempo aqui. Se puderem dar mais um bocadinho de tempo ao meu colega, eu agradeço. Sim, senhora. Então obrigado. Passo a palavra ao Sr. Diretor-Geral, Dr. Nuno Rodrigues. Muito obrigado. Ok. O que venho aqui, portanto, mostrar é um conjunto de alguns resultados, alguns indicadores que recolhemos na GEC e que têm vindo a permitir monitorizar esta medida, não só nos anos mais atuais, mas também desde o seu início. Portanto, aqui temos os objetivos, não vos vou amassar com os objetivos, porque conhecem perfeitamente os objetivos desta medida, mas gostaria de os agrupar e referindo em 3 grandes objetivos: a integração e a socialização dos alunos, a aprendizagem, os métodos de trabalho e o acompanhamento. Como o meu colega Luís teve a oportunidade de dizer, estamos a falar com jovens com repetições sucessivas, portanto, são aqueles jovens que, entre aspas, mais encostados à parede, ou seja, com maior predisposição para o abandono escolar, porque já estão muitos deles próximos da idade limite da escolaridade obrigatória e, portanto, este conjunto de objetivos que foram definidos. Como eu disse, existe um inquérito anual que foi desenvolvido por vários serviços do Ministério da Educação e tem vindo a ser atualizado anualmente consoante as necessidades que são identificadas e tem um conjunto de temas relacionados com os professores, com as turmas, com os alunos e também com o impacto desta medida. Aqui temos alguns dos dados. Como podem ver, 80,5% dos agrupamentos ou escolas não agrupadas onde existem alunos elegíveis para o apoio tutorial específico, portanto, cerca de 81% desses agrupamentos implementam a medida, o que dá um crescimento, quando comparado com o ano letivo 2021, um crescimento na ordem dos 5, 6 pontos percentuais, aliás, que tem vindo a ser constante ao longo dos anos de implementação da mesma. Aqui olhamos para a faixa dos 19,5% que não implementam a medida e vemos que as principais razões são, de facto, por não terem alunos elegíveis para a mesma,
Depois temos outros, cerca de 40%, que refere que têm outras medidas a decorrer na escola e, portanto, não necessitam de doate. E, por fim, temos algumas dificuldades na implementação desta medida, nomeadamente na carga horária, etc. E já vou acelerar. Só dando aqui mais alguns sinais, neste momento são 15.500 alunos abrangidos, essencialmente no terceiro ciclo do ensino básico. Temos as médias etárias de cada um dos ciclos que refletem aquele maior número de reprovações ou de retenções nos respectivos, ou seja, e também podem ver que ali, por exemplo, no secundário 16,9 estamos muito perto do limite da escolaridade obrigatória e, portanto, é importante o trabalho que é feito. Mesmo a avançar, temos aqui os resultados de taxas de retenção no final do ano letivo e, portanto, temos ali taxas de sucesso de 8 a 9 alunos em cada 10 que transitam de ano. E depois aqui um conjunto de indicadores relativos ao número de professores tutores que estão envolvidos. À média, portanto, como podem ver, são grupos pequenos. Cada professor tutor tem 1,2 grupos associados, sendo que, em termos de dimensão, estamos a falar de 6,5 alunos em cada grupo, abaixo daquilo que estava previsto no despacho normativo de 10 alunos. E, portanto, envolve um trabalho de cerca de 2,4 horas. Aqui tem algumas das estratégias que são utilizadas. Portanto, há muito trabalho que visa a melhoria dos métodos de trabalho dos próprios alunos. Há outras variáveis que nos mostram o envolvimento, também tentativa de envolvimento na definição dos planos de trabalho, na busca dos resultados. Vou mesmo terminar. O impacto, e são os 3 últimos slides para se verificar o impacto em termos de assiduidade, ou seja, considerando ali o fator forte e o moderado, porque sabemos que há alguns professores, tendencialmente, e qualquer respondente não vai para o extremo, e, portanto, podemos ver que, em termos de assiduidade, em termos médios, são 70% dos professores consideram que houve impacto. Em relação ao comportamento, a expressão ainda é um bocadinho maior, aproxima-se mais dos 80%, independentemente do nível de ensino. E, por fim, o resultado escolar, portanto, a medida resulta em também mais do que 75% dos alunos. Muito obrigado. Obrigada, muito bem. Então, depois, enfim, este tempo costuma ser um pouco descontado no final. E enquanto se cingirem a responder exatamente às perguntas dos senhores deputados, nós deixamos cumprir os 10 minutos. Depois disso já não pode, enfim, avançarmos muito mais. De qualquer das maneiras, então, neste momento passo a palavra à equipa do projeto de estudo em casa, à professora Cláudia Torres, não é? Sim, senhores. É a professora que vai falar, então... Boa tarde a todos. Em nome da equipa Estudo em Casa, neste momento, Estudo em Casa apoia. A nossa equipa, em particular, o Estudo em Casa, iniciou-se em abril de 2019, ou melhor, 2020, já no ano letivo 2019-20, com o início da pandemia, e numa resposta clara também ao facto das escolas terem sido encerradas. Eu assumi funções de coordenadora no ano letivo 2021, uma equipa mais ou menos em média constituída por 63 professores, e por despacho, constituída por mim coordenadora, mais 6 professores coordenadores. No final de 2021, do ano letivo 2021, considerou-se que, face ao trabalho, ao volume de aulas, às 5.000 aulas que tinham sido gravadas, há um espólio de material muito rico e que mereceria uma organização numa plataforma livre, de livre acesso a qualquer aluno encarregado de educação, famílias, e é esse o trabalho que temos estado a desenvolver e que foi inserido dentro do plano de recuperação das aprendizagens, também visando um apoio que nós prestamos diretamente às escolas, a professores, alunos e, acima de tudo, nos vários aspectos que eu já vos vou aqui salientar. Portanto, nós neste momento a plataforma existe, se calhar não é do vosso conhecimento, já partilho convosco, mas já está em ação desde janeiro de 2022.
e tem recursos que vão desde o primeiro ao 12º ano, quer no secundário, do ensino básico ao secundário, e dentro do secundário respondendo ao científico-humanístico, mas também aos cursos profissionais, portanto, à componente profissional. E também organizados, não pelas 330 disciplinas do currículo, porque nós, a equipa, neste momento somos 20 e não temos todas as áreas abrangidas, porém, tem já um conjunto bastante alargado de disciplinas e o nosso objetivo é ir enriquecendo também com os parceiros que temos, institucionais de universidades e professores, que neste momento também já temos um conjunto de professores contribuidores. Portanto, esta plataforma, eu pedia que andasse para o slide seguinte, por favor, de facto, permite livre acesso. Qualquer pessoa, mesmo sem se registar, consegue aceder, explorar os recursos, que neste momento já conta com cerca de 1.500, nós temos 1.419 publicados e os restantes em fase de validação, porque eles passam um processo de validação científica e linguística. E temos também agrupados, puxa só um bocadinho, desculpa, aqui recursos para, já com o intérprete de língua gesto-portuguesa, portanto é uma coisa muito recente, mas já conseguimos ter 53 recursos nestas condições, dos 1.418 publicados. Temos recursos de português de língua não materna, não só para o acolhimento, que foi um suporte ao acolhimento dos nossos jovens ucranianos, mas também para qualquer estrangeiro que chegue a Portugal e integre as nossas escolas, e que também serve, lá está, para as famílias, até para os pais poderem aprender português. Temos 62 podcasts, 21 webinars e, neste momento, já 23 cursos online. Estes cursos, só para vocês perceberem, são de total utilização por parte do aluno de uma forma autónoma. Portanto, eles estão montados de forma a que o aluno, ao inscrever-se, possa percorrer por módulos e só acede ao módulo seguinte quando cumpre o módulo anterior, sempre validando as suas aprendizagens e, no fim, recebe um certificado, como qualquer curso bem desenvolvido. A página, desde fevereiro de 2022, já tem 500 mil visitantes, temos 130 mil utilizadores da página, temos lá, em média, temos já na participação dos nossos webinars, uma participação de 3.300, hoje temos um com 1.200 participantes inscritos, portanto é assim o nosso número máximo. Temos visitas diárias, estamos também nas páginas, nas redes sociais, e temos uma coisa muito boa, que é esta página já é vista por os nossos países estrangeiros, em particular pelos países de língua oficial portuguesa, com quem nós também articulamos, portanto nós fazemos um trabalho com as escolas portuguesas espalhadas pelo mundo, e temos parceiros, quer no Brasil, a Universidade ABC, e temos também a Universidade de Stanford, com a professora Joe Boland, que trabalha connosco também na construção destes recursos e validação dos mesmos do ponto de vista científico. Como é que nós interagimos com as escolas? Para além da página, que tem uma interface que está organizado portanto, e que vocês já vão ter a oportunidade de explorar, está organizado numa linguagem muito direcionada para os alunos, e também com, ali está o endereço e o QR Code, se quiserem modernamente fazer um sprint. E, portanto, está organizado em 6 grandes clusters: cidadania e desenvolvimento, orientação para o trabalho autónomo, que foi uma das disciplinas que já durante o período televisivo foi extremamente importante, com orientações muito claras de como é que o aluno podia estudar, como fazer relatórios, como apresentar trabalhos, como preparar-se para uma prova de aptidão profissional nos cursos profissionais, como preparar o seu currículo vitae para concorrer a uma oferta de emprego, por aí fora. Convido-vos a explorar. Entre outras áreas, nomeadamente as artes e expressões, as ciências exatas e experimentais, ciências sociais e humanas e línguas e comunicação. O lema, para nós, foi aqui debatido, e o lema é: estudo autónomo, acredita, és capaz. Porque, de facto, esta plataforma é para estar feita de modo a que o aluno possa estudar através desta plataforma, recuperar aprendizagens. Todos os recursos, no final, dão uma sugestão de continuidade de trabalho ao longo dos temas que o aluno explora. Temos aqui também recursos que interligam diferentes áreas do currículo, portanto, em formato de domínios de autonomia curricular, e sempre que nos é possível, articulados com
a realidade, ou seja, o mundo empresarial, o mundo da ciência, o mundo das artes, o mundo literário e por aí fora. Portanto, para além da página, nós interagimos com o nosso público-alvo, que são os alunos e as escolas, com 3 grandes projetos. Um deles foi, aproveitámos o centenário do nascimento de José Saramago e as escolas, convidámos as escolas a trabalhar a maior flor do mundo, em particular, e com essa obra de José Saramago interagirem entre elas. Portanto, tivemos escolas portuguesas, inclusive, a trabalhar com uma escola das Canárias, que também trabalhou esta obra. Temos o projeto da Travessia do Atlântico Sul, também comemorando o centenário da travessia e o bicentenário da independência do Brasil, e convidámos uma escola pública, a Escola Ferreira de Castro, em Oliveira das Meias, que tem alunos do profissional que estão a construir um jogo tipo PlayStation, claramente, e que até ao final do ano estará pronto para também estar disponível na página, e com isto interligar os vários países onde os nossos aviadores fizeram escala, e, portanto, estamos a trabalhar com essas escolas, e o jogo tem um conjunto de questões que têm que ser respondidas para a viagem continuar. E temos um grande projeto na década dos oceanos, que é o projeto em defesa do oceano, e que não, está tudo na página mesmo, em que culminou o ano passado com um fórum de estudantes no Oceanário de Lisboa, em parceria com o Oceanário de Lisboa, a Fundação Oceano Azul, a Escola Azul e os Clubes Ciência Viva, onde os nossos alunos escreveram uma carta educativa e entregaram na Assembleia das Nações Unidas, que ocorreu o encontro em Lisboa, exatamente com uma agenda dos nossos jovens para a literacia oceânica nas escolas e em defesa dos oceanos. E que esse projeto continua, portanto, aliás, o webinar de hoje, por acaso, é sobre o cérebro exercita-se e, portanto, temos um orador sobre esta matéria, mas, por exemplo, segunda-feira vamos ter um webinar que, neste momento, são feitos em escolas. Portanto, nós, a partir de escolas, difundimos para o resto do país e para quem nos ouve. Portanto, esta parceria com a Escola Azul e a Secretaria de Estado do Mar é, neste momento, o Estudo em Casa também é parceiro do Conselho Científico deste projeto, que tem escolas azuis espalhadas pelo mundo, e isto é uma oportunidade para os nossos alunos também interagirem com outras escolas a nível não só europeu, mas também nos 5 continentes, com uma grande vantagem que também já temos as embaixadas sediadas em Portugal a trabalhar connosco, e pronto. E com isto nós temos feito um trabalho piloto com escolas que são nossas parceiras. Neste momento temos 9 escolas, 7 das quais têm cursos profissionais, porque esta componente do profissional também, brevemente, vamos ter recursos específicos em unidades, em UFCDs, portanto, em unidades da componente tecnológica. E, como forma também de ajudar os professores a otimizar a utilização da plataforma com os seus alunos, nós fizemos a acreditação de uma ação de formação e estamos a dar formação aos professores, e esses professores tornam-se contribuidores para a página, portanto, passam a ser também eles construtores de recursos que nós publicamos. De algum modo, aqui este espaço é um espaço para dar voz aos alunos e para nós ajudarmos a recuperar aprendizagens, e deixo-vos depois fazer as perguntas, está bem? Portanto... Muito bem, muito obrigada pela prestação. Professora Cláudia Torres. Começamos então para a nossa ronda das questões e passo a palavra, nesse sentido, passo a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Santa, do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os nossos convidados, alguns meus conhecidos, uma saudação muito especial ao Sr. Inspetor-Geral. Penso que é a Sra. Subinspetora-Geral, que eu ainda não tinha o prazer de conhecer, mas pelo menos já tinha ouvido falar. Cumprimentar também os representantes da DGEC, liderados pelo Sr. Diretor-Geral, e as senhoras professoras do projeto, que pertencem à equipa do projeto Estudo em Casa Apoia. Muito obrigado. Este agradecimento serve para aproveitar, para dizer que é fundamental, e foi fundamental, a vossa presença aqui, e vai continuar a ser, porque nos trouxeram contributos. Nem sempre isso acontece. Às vezes fala-se tudo e mais alguma coisa e não conseguimos focar-nos naquilo para que fomos chamados a intervir. Neste caso, agradeço o facto de, claro e inequivocamente, se terem contido e confinado àquilo que era o objetivo. E isto para quê?
nós somos um grupo de trabalho que faz o acompanhamento do plano de recuperação de aprendizagens. Temos que emitir juízos políticos. E quando aqui vêm e não nos dão contributos para que depois possamos emitir esses juízos políticos, ficamos bastante defraudados nas nossas intenções e dificultados na nossa missão. E pela positiva, frisar aquilo que disse. Estas duas medidas têm algo em comum e que eu queria destacar de imediato e que é, primeiro, já existiam antes do Covid, já existiam antes da elaboração e do desenvolvimento do plano de recuperação de aprendizagens. E se elas foram aproveitadas por esse plano, penso que só isso teria a obrigação de falar por elas. Penso que ninguém iria aproveitar num plano tão exigente e tão necessário como é o plano 21-23, Escola 21-23, ninguém iria aproveitar isso se efetivamente não tivessem uma importância muito grande e já se demonstrou pelas vossas apresentações e por aquilo que nós fomos lendo quando nos preparamos para isso, que efetivamente essa importância é fundamental. Muito rapidamente, para tentar oferecer 1 ou 2 minutos aos meus colegas inspectores, para que depois, quando eu volto, me avaliem de forma... não respeitem muito o CIADAP. Primeiro, dizer apenas, quanto ao apoio tutorial específico, eu estou um bocadinho aflito, já se aperceberam da garganta, frisar a importância, só isto, frisar a importância do apoio tutorial específico, essa importância colhida naquilo que há de legislado e que depois regulamentado. Primeiro, é importante porque as competências do professor tutor são muitas, são relevantes, estão muito bem definidas e percebe-se exatamente aquilo que ele pode fazer. Não quer dizer que o faça, mas percebe-se o que pode fazer. E todas as envolventes organizativas da escola estão também muito bem delineadas. Isto dá importância ao apoio. Depois, a atribuição, porque se ficasse por aqui, era pouco, a atribuição de crédito horário reforçado a esta medida. Inclusivamente fazendo com que o reforço que foi atribuído seja a partir do plano de recuperação, exclusivo para a recuperação de aprendizagens e não seja também para a organização das próprias escolas. Depois, a questão dos números abrangidos. Não é muito normal que as escolas permitam que haja grupos de 10, o que não quer dizer que não sejam, se calhar, um número exagerado, mas limitar a relação em termos de componente letiva a 10 alunos não é muito normal e também a possibilidade de, inclusivamente, chegar mais longe, mesmo em termos de ensino bastante mais individualizado, que também é o que está previsto. Depois... Ai, meu Deus, não posso. O programa revela-se também como um programa com impactos e foi ao longo do tempo adequado às circunstâncias, o que também é importante. E vou ficar por aqui. Quanto à questão do apoio em casa, também não vamos dizer muito. É o que está ali, foi-nos apresentado, ficamos com uma ideia clara de que a plataforma funciona, tem condições para funcionar e vem trazer realmente algo que é fundamental, que é fazer com que alunos que têm algumas dificuldades consigam autonomamente e com a ajuda de materiais preparados para eles próprios, consigam realmente atingir outros níveis que não atingiriam sozinhos. Questões muito rápidas, penso eu, tem que ser, que a Sra. Presidente não me deixa fazer mais do que isso. Primeira questão, sobre o ATE, se foi realizada a formação específica, penso que foi, nós sabemos que foi, já agora queríamos saber que percentagem foi desenvolvida. Pelo menos no início estava a haver dificuldade de acesso à formação, nós queríamos saber se ao longo do tempo foi ultrapassado. Depois, se foi feita verdadeira análise de custo-benefício, não apenas o relato que se conseguiu, mas também a ligação entre custo-benefício. Se há indicadores da importância, daquilo que eu dizia no início, da importância deste projeto também no período pós-pandemia. Para concluir, Sr. Deputado. Para concluir, já agora o relatório de atividades de 2002, que ainda não existe, como é evidente, publicado, pelo menos não o vi ainda, nem tem que existir ainda, se realmente faz uma análise, o que é que ele diz, se já nos pode adiantar sobre o ATE. E este tem mesmo que ser, senão... Já estamos nos 6 minutos. Relativamente, consideram que a medida foi acertada
A plataforma é uma plataforma que efetivamente tem chegado a quem era previsível que chegasse. Nós interessa-nos muito os números, mas interessa-nos principalmente saber se dentro desses números era previsível que chegasse àqueles ou se era previsível que chegasse a mais. Peço desculpa pelo tempo. Obrigada, Sr. Deputado. Não sobrou tempo para ninguém, mas vou passar imediatamente à Sra. Deputada Carla Madureira para o Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e todos os membros das duas equipas que hoje nos trazem as informações sobre este programa de apoio tutorial específico e o projeto Estudo em Casa Apoia. Começava por dirigir-me ao Sr. Professor Luís Capela e ao apoio tutorial específico. Sr. Professor, o professor Marçal Grilo, após a sua passagem pelo Ministério da Educação, escreveu um livro com o título O Difícil é Sentá-los. Mas da Inspeção-Geral da Educação esperávamos aqui mais do que esta sensibilidade, sim, que percebemos deste estudo, da importância de dar aos alunos competências. Entendemos que mais de competências também é preciso que os alunos obtenham conhecimento e temos aqui uma ausência clara de indicadores objetivos. E o que gostaríamos de perceber é esta clara identificação do ponto de partida e do ponto atual deste programa. Quando nos falava da dificuldade em envolver os alunos e as famílias deste programa, na vossa perspectiva, o que é preciso mudar? O que é preciso fazer para que famílias e alunos possam participar, para que mais alunos possam recorrer a este programa de apoio tutorial específico? Gostaríamos também de saber quais foram os recursos alocados, quer os financeiros, quer os humanos, e perceber quais os instrumentos de monitorização que estão a ser utilizados para fazer o levantamento dos constrangimentos locais e regionais e ainda, se na vossa perspectiva a descentralização traz algum benefício nesta matéria. Este programa, estamos em crer que é de facto uma medida preventiva e não reativa, mas corrija-me se estivermos, de facto, a cometer uma imprecisão, se na vossa opinião não seria de alargá-la ao primeiro ciclo. Em relação ao projeto Estudo em Casa Apoia, esta plataforma está, de facto, a chegar a todos os alunos, àqueles que querem ter a possibilidade de recuperar aprendizagens em casa num estudo autónomo, ou têm algum conhecimento de famílias por situação mais vulnerável não consigam aceder aos equipamentos informáticos e ficarem de fora deste apoio. Quando nos diz que estes conteúdos programados estão já a ser utilizados pelas escolas e estamos estrangeiras mesmo, o que gostaria especificamente de vos colocar é se há da parte do Ministério da Educação, ou da vossa parte, melhor dizendo, da equipa, algum contacto com o Instituto Camões, de forma a que haja aqui um alargamento do ensino para as nossas comunidades. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada, pelo tempo que nos deixou. Agora peço então ao Sr. Deputado, entretanto chegou a Sra. Deputada Carla Castro da Iniciativa Liberal, achávamos que ela ainda estava a recuperar de um fim de semana difícil, mas chegou, mas em todo o caso vamos continuar com a ordem de chegada, por assim dizer, se me permite, e portanto vamos ouvir o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, saúdo os senhores e senhoras senhoras e senhores deputados e uma saudação especial para as duas equipas, o apoio tutorial específico na pessoa do Dr. Luís Capela e o projeto Estudo em Casa na pessoa da professora Cláudia Torres. Bom, diz-se que isto é uma ronda de perguntas, mas também pode ser de comentários e de diálogo. E depois, já viram que 10 minutos é pouco, eu tenho 5, tenho metade. E nós estamos a falar, mas eu vou tentar concluir com questões. Nós estamos a falar de um programa de recuperação de aprendizagens e tendemos a ligar muito à pandemia. Mas depois percebemos que não é só a pandemia. Neste momento as escolas estão com instabilidade, há alunos sem aulas e estamos outra vez com um problema equiparável. Depois, quando falamos da prevenção do abandono escolar, é também uma forma de recuperação das aprendizagens. Ou seja, nós temos que ter uma visão estrutural sobre esta questão
e não apenas focada em incidentes pontuais que vão acontecendo à medida que o tempo corre. E aí eu queria sondar a sensibilidade para dois aspectos. No fundo do problema está nós insistirmos em não enfrentar a questão da redução dos currículos e programas. É que eles ocupam tempo demais os alunos, depois quando há circunstâncias históricas em que nós precisamos de recuperar alguma coisa, eles já não têm tempo e já estão cansados. Portanto, e a questão da recuperação, da redução dos currículos, da racionalização de currículos e programas, tem várias dimensões por onde deve ser pegada, incluindo a financeira. Portanto, esta é uma questão de fundo. E também, a propósito do que eu fui ouvindo sobre a questão do programa do apoio tutorial específico, também a redução do número de alunos por turma. Se é também uma resposta de fundo que depois permite, ao longo do tempo, enfrentar este tipo de aspectos. Depois, uma outra nota. Tudo o que nós falamos, vou exagerar, mas está ligado com tudo. Isto é, quando nós estamos a falar da prevenção do abandono escolar, temos de tentar apontar para problemas estruturais do sistema de ensino. Dou exemplos, o que é que a prevenção do abandono escolar tem a ver, por exemplo, com problemas como a indisciplina, com problemas como a burocracia, com outro tipo de problemas que afetam as escolas. Portanto, tentar ver se é possível pensar isto em diversas dimensões. Depois achei muito interessante esta questão da plataforma Estudo Autónomo, acredita que és capaz. E sobre isso eu gostaria de dizer o seguinte, nós estamos a falar de estudar. Estudar é um valor institucional, civilizacional, cultural e até moral. E nós temos que colocar a tónica nisto. Isto é, qualquer reforma do ensino é uma reforma, na perspectiva que o Chega tem desenvolvido, é uma reforma que tem de apostar muito num valor chamado a autorresponsabilidade. Isto é, o aluno ser responsável por ele mesmo, no fundo dizer isto, quer dizer, a primeira pessoa a educarmos somos nós mesmos. E isto, infelizmente, não se ensina na escola, não se dá essa dimensão. E até, eu diria que nós muitas vezes falhamos neste tipo de objetivos, porque falhamos no princípio. E temos uma tradição moral ou cívica ao contrário disto. Isto é, nós estamos sistematicamente a dizer que se eu sou pobre é por causa do rico, se eu sou negro é por causa do branco, se eu sou do terceiro mundo é por causa do Ocidente. Isto é, nós temos que mudar um pouco o princípio da nossa existência e o princípio da própria ideia de instituição para ver se a questão se torna um pouco, estes problemas têm respostas um pouco mais sustentáveis. Agora, a questão, tenho um minuto, é esta. Eu gostaria de saber, além das questões que fui colocando, se era possível nós isolarmos com rigor os aspectos problemáticos ao nível da recuperação das aprendizagens. Estou a falar quais os níveis de ensino onde este problema é mais incidente, quais as disciplinas, pontos específicos de programas ou aprendizagens. Isto é muito importante fazer intervenções cirúrgicas ou minimalistas. Essas são as mais eficazes, porque nós não vamos passar o tempo todo a reconstruir o geral do sistema de ensino. Saber se é possível encontrar esse foco. E isso é mais um reparo, mas também pode ser uma questão, que é esta. Nós sabemos que os próprios professores, desde o primeiro momento, adaptam-se a tudo. Isto é, as pessoas estão a fazer recuperação de aprendizagens. E temos de ter o cuidado se novas orientações não vão baralhar aquilo que as pessoas já fazem. E, portanto, termos em atenção isto. E uma última nota é que, quando nós falamos do estudo, convém ter estratégias, métodos, maneiras de trabalhar que sejam estruturais, válidas para as diferentes disciplinas. Para eles, não, cada vez que mudam de disciplina ou de ano, não andarem sempre a mudar de métodos de estudo. E tentar aqui encontrar perspectivas, olhares mais sistematizados. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Passo de imediato a palavra, então, à Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Muito obrigada. Obrigada, cumprimento a todos e cumprimento em especial às equipas que aqui estão e apresentar estes dados que são tão importantes e, como já aqui bem referido, é um tema que tanto nos motiva e tanto valorizamos. Vou começar pela equipa responsável pelo esquema de monitorização da medida do apoio tutorial específico e
A medida constitui-se como um recurso adicional, visando a diminuição das retenções e do abandono escolar precoce, também e, consequentemente, obviamente, pelo sucesso educativo, destinado aos alunos do segundo e terceiro ciclo, ao longo do percurso escolar, que acumulem 2 ou mais retenções. E a minha primeira questão, eu creio que para o Sr. Diretor-Geral é o Dr. Nuno Rodrigues, mas para quem entender mais adequado, é precisamente se as percentagens dos alunos do segundo e terceiro ciclos que acumulam 2 ou mais retenções, qual é esta tendência e se há alguma alteração de critérios nesta retenção, por forma a garantirmos que, quando nós estamos a fazer esta comparação ao nível dos anos, estamos a comparar coisas iguais ou não. Porque este é sempre um tema que me assola, porque muitas vezes nós comparamos notas, médias, percentagens de retenção ou não, mas se os critérios que estão subjacentes forem diferentes, obviamente estaremos a comparar coisas diferentes e gostava, francamente, que se pudesse aprofundar isso um pouquinho. Depois, obviamente, que a monitorização do processo de aprendizagem é muito importante. Os programas de tutoria estão diretamente relacionados, obviamente, com o número também de pessoas a quem se destinam. Quão mais individual for, mais resultados tem. Isso também é uma evidência internacional. Temos consciência que não existem recursos humanos para responder, obviamente, ao cenário ideal. E as perguntas, neste caso, são... o número de alunos do grupo de tutoria, já aqui foi falado que tem um número mínimo, mas este número mínimo parece ser elevado. Gostava de confirmar se, quando as escolas querem reduzir o número de alunos, os pedidos de autorização para os grupos de tutorias terem um número de alunos inferior, se têm efetivamente de pedir autorização, se isso assim é. A nós parece-nos, porque nós do que lemos isto parece ser assim objetivamente, parece-nos uma camada de burocracia e um passo intermédio administrativo que nos merece muitas dúvidas e ainda para mais, hoje... Quero aproveitar para pedir se poderiam partilhar depois as apresentações, entretanto, para o nosso trabalho, porque daquilo que entendi, há uma percentagem grande, nomeadamente ao nível das tutorias da escola, que não se aplicam porque não há pessoas suficientes, ou seja, estaremos a deixar alunos de fora de um tema que seria fundamental, num critério que ainda seria mais adequado porque tem poucos alunos, mas estamos a deixar fora por um critério administrativo deste género. Parece-me assim um bocadinho uma encruzilhada e gostaria de perceber também. Em relação aos grupos de tutoria, gostava de perceber se têm dados atualizados sobre agrupamentos escolares e, para além das percentagens, uma ordem de grandeza de números de alunos, efetivamente, porque muitas vezes vamos falar de percentagens, mas perceber exatamente do que é que nós estamos a falar. E sobre os resultados destas monitorizações, porque algo que nós temos debatido muito nestas comissões de educação e neste grupo de trabalho também, é uma coisa é a adesão às medidas, outra são os resultados efetivos e, portanto, também gostaria de vos ouvir sobre isso. Em relação ao projeto Estudo em Casa, projeto que parece muitíssimo meritório, gostaria de 2 grupos de perguntas. Uma, se em relação a um projeto e às emissões da RTP Memória que os alunos, que foi feito e que foi muito projetado na altura da pandemia, o que é feito desse projeto e se há a intenção de continuar a aceder à informação, divulgar, ou se é um tema que ficou arrumado no tempo ou que se justificaria continuar, como é que vem essa situação? E em relação aos dados que aqui apresentaram da plataforma, eu retive ali um número que 850 alunos que estavam inscritos nesta plataforma. 850 já é um bom número, mas obviamente será um número ainda baixo face àquilo que seria o ideal. Eu gostava de saber se tem alguma informação de que tipo de alunos é que nós estamos a falar. Há algo aqui que me preocupa um pouco, que é, sendo um projeto extraordinariamente meritório e importante, se não for acompanhado, o que acontece é que nós estamos a deixar de fora os alunos socioeconomicamente mais desfavorecidos, porque são aqueles que justamente precisam de mais acompanhamento, mas que são aqueles que obviamente terão menos facilidade, quer do ponto de vista de tecnologia, quer do ponto de vista de autoestudo. E, portanto, isto aqui acaba por ser quase um bocadinho antagónico nos objetivos. E, portanto, gostava de perceber em relação a isso em concreto, o que é que acham deste assunto, que tipo de perfil de aluno, se têm a noção que tipo de perfil de aluno é que está efetivamente a inscrever e que forma é que tem para contrariar
por forma a chegar efetivamente aos alunos que mais precisam e não que seja mais uma plataforma de reforço para aqueles que, felizmente, e é bom que utilizem, mas que no final da história, porventura, poderia ser quem menos necessitasse. E também como é que está garantido o conteúdo, a manutenção do conteúdo, está a ser feito com grupos de trabalhos à parte, em conjunto com editores, como é que isto é suposto, para além de montar o projeto, como é que é garantida a sua atualização? E era isto. Muito obrigada a todos. Obrigada, Sra. Deputada, pela prestação. Tenho, então, também ainda, antes de dar a palavra aos senhores, 3 perguntas. Uma, e todas elas já foram um pouco aqui tocadas pelos diferentes grupos parlamentares. Uma é mais operacional. Portanto, podemos, efetivamente, distribuir as apresentações que nos trouxeram pelos senhores deputados. As outras 2 questões são de conteúdo. Primeiro, dar os parabéns pelo trabalho extraordinário que têm feito, tanto a equipa do Estudo em Casa, que todos nós podemos assistir a uma transformação extraordinária em tão curto tempo, não é? E, portanto, parabéns por tudo o que conseguiram fazer. Esperemos, efetivamente, que até do ponto de vista não só social, mas territorial, consigam chegar a todo o território português. Como sabemos, as dificuldades de acesso online são muito grandes em todo o país e, sobretudo, no interior. No que diz respeito ao apoio tutorial específico, de forma particular e profissional, tive a oportunidade de contactar com este apoio tutorial específico, no pré-pandemia. Os valores o formato do pré-pandemia é aquele que eu tenho no conhecimento, portanto não estou tão a par do pós-pandemia, uma vez que já estava na Assembleia da República. E por isso as 2 questões têm um pouco a ver com esta minha curiosidade. Até ao pré-pandemia, nós sabíamos que eram necessários, como o Sr. Inspetor disse, 2 anos de retenção para o aluno ficar em condições de ser integrado no apoio tutorial específico. Neste momento, quais são, e a Sra. Deputada Carla Castro acabou por dizer isso, por questionar também isso, quais são os critérios? Continuam a ser necessárias 2 retenções ou continua a ser necessário alguma retenção ou, pelo contrário, será o seu aproveitamento ou outro critério? A outra questão tem a ver com a formação dos professores para o apoio tutorial específico. Soubemos que os professores do apoio tutorial específico pré-pandemia tiveram formação específica para o fazer e efetivamente eram dotados e viam-se resultados. Eu, enquanto diretora de turma, vi resultados muito visíveis nos alunos que eram abrangidos por este apoio. Tinham umas horas individuais, tinham outras em conjunto, mantém-se este formato. E a outra questão tem a ver com a formação dos professores que, portanto, pós-pandemia, integrados então no plano de recuperação de aprendizagens, calculo que envolvessem mais alunos e, portanto, fossem necessários mais professores. Estes professores que entram para este apoio tutorial específico ao abrigo do plano 21-23, tiveram a mesma formação, tiveram todos a mesma formação que tinham tido os colegas, os professores do pré-pandemia, ou, pelo contrário, houve ou não houve formação e se esta foi em moldes diferentes. Agora me calo e peço então ao Sr. Inspetor-Geral Luís Capela, que é quem vai intervir, não é? Passo então a palavra. Muito bem, então muito obrigado pelas vossas perguntas. Vou tentar, se calhar, até começar já por aqui. Talvez seja começar pela última, que também, no fundo, tocou vários aspectos que os seus deputados também falaram. Primeiro que tudo, neste momento, e se inicialmente era requisito de acesso à medida a existência de 2 retenções, esse requisito foi alterado e, neste momento, basta ter havido uma retenção no ano letivo anterior para que o aluno possa ser integrado num grupo de tutoria, assim a escola entenda que é a melhor metodologia para responder às expectativas e às necessidades, naturalmente, desse aluno. E largou só em ensino secundário. Muito bem, muito obrigado. Para além disso, há outra questão que, se calhar, enfim, depois... E também vem nos nossos relatórios, mas penso que é uma questão interessante, é que, e como referiram, esta medida tem, portanto, tem um crédito especial de 4 horas, para que o professor, na sua componente letiva, tenha uma redução de 4 horas e esteja com este grupo que, o que diz a medida é que será de 10 alunos, mas também foi perguntado se podiam ser menos alunos e de que forma. Podem ser menos alunos com um pedido de autorização à Direção-Geral competente.
O que eu ia dizer era o seguinte, há também diretores de agrupamentos de escolas que, entendendo que há alunos que não tenham exatamente este requisito da retenção, mas que consideram que, pelo seu perfil, por algumas condições da sua vida, precisam de um apoio tutorial específico e que muitas vezes o que esses diretores fazem é, do crédito da escola, do crédito que é alocado à escola, retiram 4 horas e, por seu modo próprio, aplicam esta medida. O que é uma coisa que eu considero bastante positivo, porque é a utilização do crédito que o Estado dá às escolas de uma maneira bastante eficaz. Diga. E tem muito onde aplicar, mas aqui aplicam bem, sem dúvida, não tenho dúvidas. Portanto, condições de acesso aos requisitos de acesso já vimos, a hipótese de ter grupos mais pequenos também já vimos. Essa era a primeira questão. A segunda questão que foi aqui também bastante falada, que é a questão da formação, que é uma questão absolutamente essencial, porque é preciso explicar, a figura da tutoria já existe há muito tempo no nosso sistema, já há muitos anos que há tutorias. Agora, tutorias, como instituídas em 2016, são autorregulatórias, os professores precisam de formação, por isso eu também falei no apoio que o psicólogo da escola pode e deve dar. E, portanto, foi inicialmente feito um esforço de formação bastante grande, formaram-se mais de 3.000 e muitos docentes, também colegas logo em 15/16 e nos anos seguintes. Pelo menos até ao ano 20 foram feitas várias ações de formação. Foi também dada formação aos inspectores, porque era uma medida também nova, e nós frequentámos também essa formação para depois podermos também trabalhar com mais à vontade nas escolas, naturalmente. Portanto, sei que o esforço de formação tem sido grande. Naturalmente que é preciso continuar esse esforço de formação, até porque, e como eu penso que referi na apresentação, muitas vezes com alguma instabilidade que há no corpo docente, de alguém passar de uma escola para outra, ou até dentro da própria escola ser adstrita a outras funções, às vezes encontramos professores que até têm formação e não estão com os grupos, e estão com grupos de professores que não têm formação. Portanto, isso é sempre uma recomendação que nós fazemos quando vamos às escolas. Atenção, se há professores com formação, é porque têm perfil, são esses que devem estar com os grupos. Isso leva-me aqui, se calhar, também a outra questão. Portanto, a Inspeção-Geral, como sabem, no âmbito das nossas atribuições e no âmbito da nossa missão, portanto, nós não somos os responsáveis pela aplicação desta medida, somos os responsáveis por fazer inspeção a esta medida. E fazer inspeção é realmente fazer as perguntas que devem ser feitas para a melhoria do sistema, naturalmente. E, portanto, perguntaram também se esta medida era preventiva, se era remediativa. Naturalmente que esta é uma medida importante e que eu disse também há pouco, se insere na construção de uma escola inclusiva, naturalmente. E às vezes pensa só na escola inclusiva ligada às antigas necessidades educativas especiais, não é isso que está em causa. Naturalmente que há alunos com determinados problemas que têm que ter respostas de determinado nível, mas a escola inclusiva é aquela que pretende que todos os alunos possam desenvolver as suas competências, as suas capacidades, as suas expectativas e ver as suas necessidades naturalmente satisfeitas. Porque só podemos acreditar num país com progresso se os nossos alunos tiverem conhecimentos, como dizia a Sra. Deputada, naturalmente, aposta-se no conhecimento, é isso que tem que acontecer. Quando hoje em dia temos um perfil dos alunos que aposta naturalmente em competências, não há competência sem conhecimento, isso sem a mínima dúvida. E esta medida o que pretende é, no fundo, preparar. Eu não queria utilizar a imagem do professor Marcelo Grilo, naturalmente o difícil é sentá-los, todos lemos o livro, penso eu, mas a questão aqui não é tê-los sentados, mas é acompanhá-los para que estejam preparados para aprender e desenvolvam as competências onde o conhecimento é claramente pedra de toque. Relativamente, e penso que já está mais ou menos tudo respondido, ao envolvimento das famílias, que é absolutamente importante, o que é que nós vimos na medida desde 2016? Nem sempre tem sido fácil que as famílias adiram à medida, e é engraçado que quando começámos a fazer este trabalho nas escolas, quando o programa foi lançado, encontramos muitas escolas que pediam ao diretor de turma que contactasse as famílias e o diretor de turma mandava um recadinho para casa na caderneta: olha, o seu educando começa a frequentar tutorias nos dias assim assim. As pessoas diziam, não, se não é obrigatório, não fica mais 4 horas na escola nem pensar. Às vezes os miúdos tinham uma tarde livre e marcavam as tutorias na tarde livre. Ora, ninguém queria, naturalmente.
Portanto, tivemos que trabalhar com as escolas nesse sentido, fizemos algumas perguntas difíceis em algumas escolas, levámos os seus diretores de agrupamento a perceber que os horários tinham que ter outras características e a perceber que a comunicação destas questões com os pais não pode ser via caderneta. Tem que se chamar os pais, tem que se conversar com os pais, tem que se mostrar, portanto, todas as virtualidades da medida para ganharmos os pais, ganharmos os alunos e, no fundo, mobilizarmos a escola neste esforço comum. Aliás, quando fazemos inspeção portanto, nesta medida, neste âmbito, temos também muito cuidado em perceber qual é a atuação do pessoal não docente, porque o pessoal não docente tem aqui uma palavra muito importante nestes alunos com determinadas características e com estas condições. Às vezes são alunos que não vão tão facilmente para a sala de aula, mas passam muito tempo no pátio. E aí, muitas vezes, o pessoal não docente tem um papel importante de orientação, de com os docentes, criarem aqui gerirem este projeto. Porque o que a tutoria, no fundo, traz é um projeto para cada aluno e temos que todos na escola participar para levar aquele aluno, criar as condições para poder aprender e ter conhecimento. É o que nós queremos e informação. Penso que respondi mais ou menos a muita coisa, não quero também roubar as respostas. Não? Então, obrigada. Passo então a palavra ao Sr. Diretor-Geral, Nuno Rodrigues, por favor. Muito obrigado e também muito rapidamente para responder de uma forma muito geral a 2 ou 3 questões. Começava por uma que me foi colocada diretamente. De facto, o Sr. Inspetor referiu do ponto de vista do programa quais são os critérios para a retenção, mas penso também que a Sra. Deputada tinha referido mais do ponto de vista técnico de definição e de cálculo do indicador. O cálculo do indicador mantém-se igual àquilo que, pelo menos desde que eu me lembro, calculamos, e já estou na DGEC há cerca de 14 ou 15 anos. E, portanto, todas as variáveis que entram para o cálculo do indicador que entravam anteriormente continuam a entrar e o que tem vindo a termos de resultados a mostrar-se é uma tendência de decréscimo na taxa de retenção de uma forma global, sendo que no último ano houve ali um salto, ou seja, houve uma correção da redução que tinha sido verificada no ano anterior. Mas o que nós temos feito também é produzir outros indicadores que não taxas de retenção, mas que são conclusões no tempo esperado e o indicador da equidade, que é, na realidade, a conclusão no tempo esperado, e se me permitem, a conclusão no tempo esperado, por exemplo, no terceiro ciclo, é concluir em 3 anos, portanto, desde que entra no 7º ano até à conclusão do 9º ano, sem qualquer interrupção, e, portanto, estas medidas, e neste caso em concreto do apoio tutorial específico, beneficiam também essa conclusão no tempo esperado, porque quando estamos a recuperar alunos no 2º e no 3º ciclo, quando vão para o nível de ensino seguinte, tendencialmente espera-se que decorram, pelo menos, de uma forma mais direta e com mais sucesso a nível de resultados escolares. E isso leva-me também a uma questão colocada, um ponto, mas uma observação colocada pelo Sr. Deputado Mitar Ribeiro, e, de facto, que é relacionada com a prevenção do abandono escolar e relacionado com tudo e nas diversas dimensões. E, de facto, aquilo que o apoio tutorial específico nos mostra e que tentámos incluir em 3 slides aliás, em 2 slides, são 2 das principais componentes dessa prevenção do abandono escolar, que é a assiduidade e o comportamento. Ou seja, sabemos que jovens que são colocados, portanto, estamos com 16,9 de média num determinado, no ensino secundário. Estamos a colocar uma criança de 16,9 anos ao pé de outras com 12 ou 13 anos, há elevados níveis de desmotivação e, digamos assim, problemas em termos de assiduidade. E, portanto, eu considero que os dados revelam que, de facto, está a ser feito esse trabalho. Para finalizar, só referir que, de facto, temos os dados desagregados ao nível dos agrupamentos, etc. Quando nós falamos em média, como é óbvio, como é uma média 6,5, ou seja,
há naturalmente grupos constituídos por números inferiores de alunos e outros por grupos superiores. E, portanto, não me parece que exista aqui uma falha. É lógico que podemos fazer essa análise agrupamento a agrupamento, mas não é por aí que um determinado agrupamento não desenvolve o plano por ter falta mesmo de alunos. Só para referir mesmo, para terminar, há, efetivamente, um decréscimo no número de alunos em situação de elegibilidade. Só para vos dar dois valores. Em 17-18 tínhamos 31.647 e, portanto, não tínhamos ainda o ensino secundário. Em 21-22 temos 23.000 alunos em situação de elegibilidade para a medida. Ou seja, isto também revela que há, apesar da mudança de permitir uma única retenção e de incluir o secundário, há menos alunos em situação de elegíveis para... Certo? Obrigado. Muito obrigada. Passamos então a ouvir, será na mesma, a senhora professora Cláudia Torres, do projeto Estudo em Casa, por favor. Ora, procurando aqui responder a todos. E sem uma ordem muito específica, mas eu julgo que vou encontrar resposta para todos. Quando se fala desta plataforma, o espólio das aulas gravadas em 2021 constam desta plataforma. Portanto, nós temos 1.400 e quase 1.500 novos recursos criados por nós, mas tudo o que foi gravado, e inclusive todas as propostas de trabalho que foram alocadas a essas aulas, estão também na nossa página, no menu dos recursos, nas edições anteriores, nomeadamente 2021. 19-20 foi retirado, já estava na plataforma e foi retirado, porque o acordo feito entre as editoras e o Governo é que esses recursos 19-20 só poderiam estar disponíveis durante o período de pandemia. E cessado o período de pandemia, a RTP foi obrigada a retirar de ter este espaço disponível e, portanto, por isso é que eles também foram retirados da nossa página, porque estiveram lá até há bem pouco tempo. Portanto, esse espólio existe, pode ser consultado e também de livre acesso. Pensando, nós fizemos um estudo piloto, auscultando, por amostragem, alunos de escolas de diferentes níveis de ensino, a perguntar-lhes exatamente o que é que eles precisavam. Ou seja, para nós vos ajudarmos, quais são as áreas mais deficitárias e o que é que vocês gostariam que fossem estes recursos de apoio. Claro que isto vale o que vale, é uma amostra, mas é representativa porque foi feita a nível nacional, abrangendo litoral e interior, e, portanto, foi esse o nosso ponto de partida, tendo consciência também, com os dados disponíveis pelo IAV, quais são as áreas mais deficitárias, quer pelas provas de aferição, quer pelos exames nacionais, e, portanto, também são essas disciplinas que, de algum modo, eu, enquanto coordenadora, solicitei que fossem alocados professores ao projeto. Sendo claro que português, a matemática, os principais e eternos, eu sou professora de matemática, mas são os eternos, mas há outras e nós procuramos fazer isso. Pensando nestes alunos, ou melhor, em todos, esta plataforma, exatamente por ser livre acesso, gratuita, ela tem uma especificidade de poder ser consultada independentemente de se registarem ou não, mas qual é a mais-valia? Quer o professor, quer o aluno, ao registar-se, cria o seu próprio ambiente de trabalho e pode, à medida que vai consultando os recursos, pode selecionar esses recursos para a sua área de favoritos ou para, se quer rever aquele recurso mais tarde para se preparar para um teste, se quer voltar a refazer aquele recurso. Portanto, há uma série de categorias que cada recurso permite e que quem se inscreve fica com eles nessa área de trabalho, personalizado. Onde é que nós queremos chegar? É que os professores possam ter essa interligação com os alunos dentro da própria plataforma, que é uma coisa que requer inteligência artificial e muito mais investimento em termos de custo e que a nossa equipa não tem esse know-how para fazer, mas eu julgo que a tutela está a pensar exatamente nisso. Porquê? Porque esta plataforma viverá independentemente de pandemias ou outras situações que ocorram e exatamente por isso é que é uma mais-valia, até porque responde a alunos que, quando estão doentes e ficam em casa e não têm acesso às aulas, alunos que estão no ensino à distância. Nós estamos a fazer um estudo usando com o ensino à distância e com os professores do ensino à distância a utilização destes recursos. O nosso investimento de deslocar-nos
Portanto, a equipa neste momento, só para terem uma ideia, tem 20 pessoas, 4 das quais são técnicos especializados em multimédia e a nossa técnica de intérprete de língua gestual portuguesa, mas fazemos questão de ir às escolas também para estar com os professores e exatamente para ajudar, através desta nossa ação de capacitação, a que a escola seja o principal interlocutor na utilização destes recursos e exatamente para que nenhum aluno fique de fora, porque nós sabemos que aqueles que têm mais autonomia e também facilidade a nível familiar chegam a todo lado, não é? Portanto, e daí que essa preocupação é uma constante, daí que os nossos recursos, onde reparar, são recursos pequeninos em sistema microlearning. Portanto, nós não queremos abranger, até porque não conseguimos abranger todos os currículos que são extensíssimos, também concordo, e portanto nós temos também temos um levantamento de quais são as aprendizagens essenciais mais frágeis em cada área do currículo e, portanto, é exatamente nessas que nós nos focamos. Também temos já a experiência piloto feito em sala de aula, em que estes recursos também servem para alunos que, entretanto, já terminaram as suas tarefas, os professores estão a sugerir que eles avancem para temas que até ainda não foram trabalhados, mas que eles de forma autónoma podem explorar na página. Portanto, nós vamos publicar até final de março, assim esperamos, pelo menos 10 estudos piloto que temos estado a fazer com a utilização destes recursos, que vai espelhar, de algum modo, como é que eles podem ser utilizados e, com isto, também dar um contributo às escolas e às famílias, porque eu lembro que nós temos recursos específicos para as famílias, também ali desafiando a que o currículo seja feito e trabalhado pelas famílias de uma forma não de contexto de escola, mas nos espaços como museus, ar livre e por aí fora. E também, portanto, quem tem filhos, nós sugerimos que o façam também. E ligado às artes também. Pensando também, nós temos a parceria com o Instituto Camões, portanto o Instituto Camões é o nosso parceiro desde o início e daí a nossa grande facilidade também de articulação com as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e temos também tido feedback de pessoas que estão fora e que se preparam, autopropõem-se a fazer os nossos exames nacionais e utilizam os recursos da página como preparação para exame. E também as aulas que foram gravadas. Isso foi, por exemplo, uns dados estatísticos que nós temos, que na altura em que os alunos do secundário se preparam para exames, há um incremento de visitas num conjunto específico de recursos que são alocados à preparação para exames. Pensar estas questões do abandono escolar, pois sim, eu acho que, exatamente porque a página, esta plataforma tem este grau de autonomia, pode ser uma mais-valia para percursos individuais de alunos e de apoio a esse trabalho. Por isso mesmo é que consideramos que este é o início de uma plataforma que poderá ganhar ainda muito mais conteúdo. As universidades também têm estado a testar a utilização destes recursos na formação inicial de professores, exatamente para que eles possam tornar contribuidores, mas também preparar os futuros professores para este estilo de trabalho com esta plataforma. Também dizer-vos que os nossos recursos não são feitos de forma aleatória. Eles normalmente integram sequências de aprendizagem dentro de uma mesma temática e sempre procurando que haja uma interligação com aquilo que se chamam os tais pré-requisitos, ou seja, aquela informação, conhecimentos que os alunos já deveriam de ter antes de avançar para essa nova aprendizagem. De tal ordem que muitas vezes sugerimos, se tens dificuldades, então vai fazer o recurso tal e tem uma hiperligação, portanto o aluno não tem que andar à procura dentro da página sobre o que vai encontrar. Dizer-vos ainda, portanto, se por acaso faltar alguma coisa, digam-me. Se está a chegar a todos os alunos a nível nacional, nós temos consciência que não. Exatamente por isso, nós fizemos reuniões com associações de pais para a apresentação da página. Temos utilizado os canais da DGEST e da Direção-Geral de Educação como meio de notas informativas para as escolas, para os senhores diretores, de modo a que cheguem sempre que há novos cursos, sempre que há novidades na página, para que seja divulgado junto dos professores, porque nós temos consciência que só chegamos aos professores, ou aos alunos através dos professores. E daí o nosso trabalho também muito presencial de ir às escolas, procurando também, tivemos uma curiosidade de termos escolas que já nos fazem encomendas, ou seja, quando estão durante um período alargado de tempo sem professores,
pedem-nos que nós construamos uma sequência de aprendizagem em algumas das disciplinas e que os alunos possam ter um reforço da aprendizagem desses conteúdos. Portanto, foi uma experiência também interessante, fizemos isso na Escola de Colos, em Odmira, e temos tido também escolas do interior onde há mais falta de professores a pedirem-nos essa ajuda e nós, sempre que nos é possível, desdobramos. E para não... mas eu sou muito... sou de facto. Ora bem, os 850 inscritos são de facto alunos das escolas nossas parceiras, que esses sim registam-se, e o nosso interesse é que efetivamente haja um incremento deste número, até porque lá está, os alunos ficam com uma base de trabalho, uma zona de trabalho individualizada e com esta particularidade de poder... todos os nossos recursos, vocês vão reparar, quando os abrirem, eles têm uma hiperligação que o professor pode enviar por WhatsApp, e-mail, pelas redes sociais, para os alunos, para os pais, dizendo, faz. Ou seja, há aqui uma possibilidade de personalização da sua utilização. Pronto. E queria agradecer em nome da equipa do Estudo em Casa os parabéns que nos deram, porque, de facto, com muita humildade, foi um trabalho em 2021 de grande esforço. Foram 5.000 aulas, 150 semanais, mas eu acho que toda a equipa está de parabéns e muito obrigada pelas vossas palavras. Está assim de parabéns. Acho que foi a única vez que as pessoas conseguiram ser virais em algumas coisas, não é? Que os meninos conseguiram partilhar coisas pela dos positiva. professores. Pela positiva, exatamente, pela positiva. O Sr. Inspetor tinha pedido 30 segundos para completar uma questão que não tinha respondido. Não, é só uma questão que me parece que é importante e que os seus deputados pediram, ter acesso a relatórios. Portanto, nós temos no site da Inspeção-Geral 3 relatórios já elaborados sob apoio tutorial específico, que estão disponíveis, e está em elaboração agora o relatório relativamente às intervenções de 21-22. Portanto, é de acesso livre. Faz favor. Obrigado. Muito obrigada. Então, vamos terminar, que já temos ali outro grupo de trabalho à espera para entrar. Muito obrigada a todos pela presença, pelos esclarecimentos. Até uma próxima. Muito obrigada.